Em sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis falou sobre a postura de ministros do Supremo Tribunal Federal que se uniram em defesa dos excessos do ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos políticos que conduz. A deputada alertou que essa postura corporativista dos ministros não condiz com o papel de uma corte constitucional. Bia Kicis explicou que o presidente Jair Bolsonaro apresentou uma notícia-crime contra Moraes, que foi imediatamente rejeitada por Toffoli. A deputada disse: "Presidente Bolsonaro, você não está sozinho vendo esse tipo de coisa, não. Está todo mundo vendo. Só que tem uns que fingem que não estão vendo porque para eles interessa esse tipo de ação política por parte do ministro do Supremo, ignorando o que significa de verdade democracia, república, separação de poderes." A deputada contestou o argumento de Toffoli ao rejeitar o pedido de que Moraes estaria agindo no regular exercício da jurisdição. Bia Kicis disse: "Me engana que eu gosto. O Brasil todo está vendo ministros. Não adianta vocês falarem que o Alexandre está fazendo tudo certinho. Vocês não estão enganando o povo brasileiro. Vocês não estão enganando ninguém. É muito triste isso, é revoltante." A deputada acrescentou: "É para isso que a gente votou no Congresso a lei de abuso de autoridade, para parar os abusos de autoridade. Agora, contra suas excelências, a lei de abuso de autoridade não serve? O ministro está acima do bem e do mal? Tudo o que ele faz, ele pode fazer? E o resto dos ministros aplaudem, ratificam, elogiam? Essa postura de ninguém solta a mão de ninguém, de jardim da infância de vocês, é vergonhosa. Me desculpem, mas eu preciso falar. Quando um ministro abusa, os outros deviam conter os abusos e nunca justificar, aplaudir, ratificar e ainda dizer que está tudo certo. Isso é postura de jardim da infância. Isso não é postura de ministro do Supremo." A deputada também apontou a gravidade da fala do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, alegando a existência de atos, sem explicitar de quem seriam esses atos e sem acionar a polícia especializada ou a justiça militar para investigar esses supostos atos. Bia Kicis alertou: "O ministro Fux precisa demonstrar o que ele falou." A deputada apontou ainda que o ministro Alexandre de Moraes revelou sua postura persecutória ao dizer: "Nós vamos pegar os principais." Bia Kicis questionou: "Que postura é essa? Isso é postura de xerife. Nós vamos pegar? É isso mesmo, ministro Alexandre?" A coisa está ficando de uma gravidade. A gente precisa falar sobre isso. As pessoas estão ficando com muito medo de falar. A deputada relatou ainda que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não desmentiu os relatos de que teria sugerido calar um veículo de imprensa. Bia Kicis disse: "Isso é muito, muito sério, isso que a gente está vivendo." No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos ou pessoas sem direitos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilo de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilo do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, em residências, inclusive de um general da reserva, em residências de familiares e em gabinetes de parlamentares,
bloqueio de contas bancárias, inclusive de jornalistas, de parlamentares e de pessoas que sequer são investigadas. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas, intervenções no comando de partido político, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bora lá. Na terça-feira, dia 17 de maio, o presidente Jair Bolsonaro ajuizou uma ação no STF contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. O chefe do executivo, presidente Bolsonaro, diz que levou em conta sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais por parte do magistrado. Presidente Bolsonaro, você não está sozinho vendo esse tipo de coisa, não. Tá todo mundo vendo. Só que tem uns que fingem que não estão vendo porque para eles interessa esse tipo de ação política por parte do ministro do Supremo, ignorando o que significa de verdade democracia, república, separação de poderes. Vamos lá. Bolsonaro enumerou 5 queixas contra Moraes, entre elas, injustificada investigação no caso do inquérito das fake news, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência de fato ilícito. Ainda sobre o inquérito das fake news, o presidente que o ministro não permitiu que a defesa tenha acesso aos autos. Isso tudo é verdade mesmo, porque eu também estou nesse inquérito, meus advogados também, ninguém tem acesso aos autos. Tem acesso a um trechinho e nada mais. E mesmo assim, ó, demora. Vamos lá. Afirmou também que o ministro não permitiu que a defesa tenha acesso aos autos e que a apuração não respeita o contraditório. Íntegra das queixas, vamos lá. Injustificada investigação no inquérito das fake news, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência de ilícito. 2, por não permitir que a defesa tenha acesso aos autos. 3, que o inquérito das fake news não respeita o contraditório. 4, decretar contra investigados medidas não previstas no Código de Processo Penal, contrariando o Marco Civil da Internet. 5, mesmo após a PF ter concluído que o presidente da República não cometeu crime em sua live sobre as urnas eletrônicas, o ministro insiste em mantê-lo como investigado. Fecha aspas. O ministro do STF, Dias Toffoli, rejeitou como The Flash, rejeitou, né, na quarta-feira o pedido de investigação. Na decisão, Toffoli afirmou que não há crime na conduta de Alexandre de Moraes e que o fato do ministro relator do inquérito das fake news não é motivo para concluir que teria algum interesse específico, tratando-se do regular exercício da jurisdição. Me engana que eu gosto. O Brasil inteiro está vendo, ministros. Não adianta vocês falarem, assim como o ministro Fux também falou, que o Alexandre está fazendo tudo certinho. Vocês não estão enganando o povo brasileiro, vocês não estão enganando ninguém. É muito triste isso, é revoltante. O ministro criticou o que chamou de tentativa de inversão dos papéis, transformando-se o juiz em réu
Pelo simples fato de ser juiz. Não, ministro Toffoli. Ele não é réu. O presidente não quer transformar em réu pelo simples fato de ser juiz, não. Isso aconteceu com o Moro, por sinal. Vocês fizeram isso, né, com ele. Mas é para isso que a gente no Congresso votou a lei de abuso de autoridade, para parar os abusos de autoridade. Agora, contra suas excelências, a lei de abuso de autoridade não serve? O ministro, ele está acima do bem e do mal? Tudo que ele faz, ele pode fazer? E o resto dos ministros aplaudem, ratificam, elogiam? Essa postura de ninguém solta a mão de ninguém, de jardim de infância de vocês, é vergonhosa. Me desculpem, mas eu preciso falar. Quando um ministro abusa, os demais deveriam conter os abusos e nunca justificar, aplaudir, ratificar e ainda dizer que está tudo certo. Isso é postura de jardim de infância. Isso não é postura de ministro supremo. E é postura de PT também, de petista. Ninguém solta a mão de ninguém. Já ouviram essa frase antes? Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Ao lançar, ó, o ministro-presidente do STF, ministro Fux, né? Aqui, ó. Ao lançar, aqui esse negócio foi grave, peraí. No STF, o plano de combate à desinformação, Luiz Fux defendeu o ministro Alexandre. O presidente do STF disse que Moraes conduz inquérito das fake news com extrema seriedade e competência. Gente, o fato dele ser vítima, investigador, Ministério Público, né? Vítima e relator, que bobagem, que bobagem. 3 em 1, né, gente? 3 em 1 tá bem legal, não tá? Tá bem legal. O fato de ele fazer isso, né? Olha só. Fux revelou que o inquérito sigiloso aberto por Toffoli identificou ameaças contra o STF. E isso foi muito grave que ele falou. Muito grave. O ministro Fux dizer que houve atos preparatórios de atos. Se fosse verdade isso, ministro, imediatamente teria que abrir um novo inquérito, mas imediatamente, não é fake news, tem muito sério. Queria ter uma apuração toda própria, com polícia especializada, né? Contra o Supremo Tribunal Federal, isso por em risco, isso sim, a democracia, as instituições, o Supremo, e teria que ser conduzido pela polícia especial, e eu creio que até pelo STM, que estaria botando em risco a segurança nacional. Então, ministro Fux, depois a Veja veio querendo, assim, amenizar essa fala que foi grave, muito grave, precisa ser investigado, o ministro Fux precisa demonstrar o que ele falou, tá? E depois o ministro Alexandre ainda diz o seguinte, nós vamos pegar os principais. Vocês vão pegar? Que postura é essa, ministro Alexandre, de juiz? Isso é postura de xerife? Nós vamos pegar? É isso mesmo, ministro Alexandre? Olha, gente, a coisa está de uma gravidade tal que, olha, a gente precisa falar sobre isso. As pessoas estão ficando com muito medo de falar. Já teve o Rodrigo Pacheco, em encontro com o ministro Supremo e senadores, dizendo que precisa calar os pingos nos is, precisa calar a Jovem Pan. Isso aí saiu em vários lugares e eu não vi ele desmentir. Tá? Eu estou esperando o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, desmentir. Eu não vi. Alguém viu ele desmentir? Então, gente, isso é muito sério. Isso é seríssimo. Então, vamos lá. Fux diz que muitos talvez não saibam, mas para que se tenha a exata noção de como esse trabalho do inquérito é importante, que veio à lume a notícia de atos preparatórios quanto ao STF. Daí a necessidade do processo é sigiloso e as notícias serem divulgadas de forma genérica, disse Fux. Gente, não é fácil não. Olha aqui, ó. Tissangui
Parabéns pelo trabalho, Bia, terá meu voto de novo. Muito obrigada, Tsang. Agradeço. Gente, isso é muito sério. Isso é muito, muito sério isso que a gente está vivendo.